Toda sua. Pode começar. Então, quando nós estávamos preparando as matérias para a revista de primavera, né? Eu lancei um desafio. Alguém quer fazer comigo meio que na louca, assim, né? Alguém quer fazer comigo uma apresentação sobre uma pesquisa, uma palestra sobre licônias? Aí eu liguei para a Bel, a Denise estava muito ocupada, talvez não pudesse. Eu liguei para a Bel e ela topou. Mal sabíamos nós, eu acho que a gente pesquisou muito, né? Bastante. Mas a folhagem é linda, ela é fácil, vai bem, país tropical e até subtropical, na nossa região, porém, ela é complexa de identificação. Mas estudamos dentro da medida do possível e acho que conseguimos esclarecer muitas das que a gente encontrou e das fotos que nós colhemos. Então, pode passar. Então, a helicônia é um gênero de planta tropical, inclusive é o único gênero, né? Cuja família possui uma diversidade muito grande de espécies. Essas plantas são muito decorativas, de porte e exuberância de suas folhas. As folhas são maravilhosas, a cor é bem vibrante, um verde bem vibrante, e as inflorescências são cores quentes, vermelha, laranja, amarela, às vezes aparece até um lilazinho, um rosadinho, mas predominam as cores quentes, né? E elas se destacam soberbamente no jardim tropical, num arranjo floral ou mesmo plantado em vasos. Eu estava sugerindo, inclusive, para Josira, que talvez fosse bom ela plantar em vasos, porque ela se bem ageada e a mudinha dela nunca deu, já está entorcerando tudo, mas não deu flor. Então, aqui estão algumas. A maioria das fotos, com exceção de no vaso, que seja artianas, acho que ainda não tem. Mas as fotos são nossas, tá? Se esquecer o nome de alguém, a gente já está pedindo desculpas. Então, próximo. A helicônia, como nós tivemos uma aula, a nossa última aula foi sobre nomenclatura, então a gente ousou um pouquinho falar sobre aquilo lá, ordem. Então, vamos lá. Ela pertence à ordem Zingiberacea, desculpa. Família Heliconácea e gênero Helicônia, né? A ordem é um táxon de alto nível hierárquico, tá? Utilizado no sistema de classificação científica dos seres vivos para agrupar famílias constituídas por espécies, vocês já vão entender, por espécies que apresentam entre si um elevado grau de semelhança morfofuncional. Porque a gente confunde, já no seguinte eu já vou comentar. Atualmente as ordens tendem a agrupar organismos que apresentam uma ancestralidade comum de elevado grau de semelhança, que é o bendito do genoma, né? Então, aqui eu pus como uma nota que o gênero Heliconia, antes, ele era incluso na família Musácea, que é a família da bananeira. Acho que com a que a gente mais confunde com bananeira. Então, e ela passou a constituir a família Heliconácea como o único representante. Então, só tem esse gênero. O nome foi dado por ele, nada mais nem menos do que Linné, em 1771, em referência a um monte Helicon. Olha aqui, ó. Sempre tem uma história, né? Onde viviam Apolo e as musas. Olha as musas da antiga família Musácea. Tá? Tudo isso para contar que a ordem Zingiberalis possui 8 famílias com hábitos vegetativos semelhantes, assim como os exuberantes tipos de inflorescências grandes, com brácteas, geralmente nas cores quentes. Se caracteriza por apresentar folhas grandes com lâminas possuindo nervuras transversais. Então, dessas 8, eu exemplifiquei com 4, porque são as mais que a gente
tem é mais comum, né? Temos, então, a família Musácea, que é a uma aqui, ó, da bananeira. Aqui é o gengibre. Não, desculpa. A família é Zingiberácea, mas a Zingiberácea tem o gengibre, tem a cúrcuma, que é o falso açafrão, e tem esse aí acho que é cúrcuma. Lírio do breve. É a cúrcuma. E a foto minha, mas é de A Açucena lá chácara suíça, sabe? também, acho que E a estrelícia. Quantas vezes que nós achávamos que é tudo parecido, porque o tipo de inflorescência, olha aqui, o tipo da folha, né? Então, elas todas pertencem à mesma ordem. Então, elas têm características em comum que as colocam nesta ordem que nós falamos, tá? Ordem zingiberais. Próximo. Então, a origem dela. De acordo lá com o CRES, isso eu peguei, já citei da onde nós tiramos isso aqui. Porque uns dizem que no Brasil tem 40 espécies, outros dizem que tem 72, e fomos até que pedimos licença, né? Colocando aqui, já está licenciado na palestra, né? Possível. Então, a ocorrência de espécies no Brasil, 37, porque na hora de classificar era muito complexo e ainda é hoje, nos dias de hoje. Então, classificava como, dava um nome e depois foram vendo que era a mesma coisa, entendeu? Por isso que acabou ficando em torno de 37 e ainda pode ter coisa que não foi corretamente classificada ou até descoberta, né? Então, nós temos no Brasil, antes, né, de 40 espécies, ele tem um endemismo na floresta atlântica costeira, que juntamente com a bacia amazônica constituem as zonas primárias de distribuição do gênero no país. Em revisão recente, que em nomenclatura as coisas recentes podem ter até 10, 20 anos. Considerando que a outra é de 1990, 2007 é bem recente. Bem recente. Indicam que a maioria das espécies tem como centro a origem da América Latina. E dá para ver aqui, né, gente? Olha a Colômbia, olha o Equador, Panamá, Costa Rica, Peru, Venezuela, Nicarágua, Guatemala, Bolívia, Honduras e o Suriname, ó. Então, dentre as espécies identificadas, 176 são de ocorrência neotropical, a Bel vai falar um pouquinho depois disso, e apenas 6 espécies ocorrem nas ilhas do Pacífico. Então, nós temos uma riqueza na nossa terra. Vamos dizer, do sul e um pedacinho, até da central, lá que é bem rica nisso, né? Próximo. Características gerais dos aspectos morfofisiológicos e fenológicos das helicônias. Que confusão isso daí, né, gente? Mas eu vou pegar minha cola para não me perder. Mas é o seguinte. Morfofisiológicos. A helicônia tem essa fisionomia, folha grande, ela tem um pseudocaulo assim, assado e tal. É morfologia. Eliane tem... eu tenho olhos, tenho nariz, tenho boca, como todas vocês, né? Mas daí eu resolvo ir para um país tropical propriamente dito, né? Que só chove 10 dias por ano, nunca dá neblina, e daí eu mudo minhas características, né? A minha morfologia mesmo, eu tenho olhos, tenho boca, tenho nariz, mas a cor da minha pele já mudou, né? Não porque eu mudei a cor do cabelo, que eu já tenho um tipo diferente, né? É porque ele era bem assim antes de ficar branco. Mas é tudo relacionado, branco em nós, é tudo assim, né? Tudo muito próximo. Então, nós vamos falar da parte aérea, dos hábitos vegetativos dela, que faz parte da morfologia. Pseudocaulos, inflorescências, brácteas, flores. Tem termos que a gente encontra na nomenclatura, quando a gente vai abrir um livro para ler sobre uma planta, tem uns termos assim que às vezes dá preguiça, né? Porque o seu livro é eletrônico, você clica lá no sinônimo e já te aparece. Agora, para você ir lá, né? Então, algumas coisas a gente citou aqui. E nessa parte em negrito vai ficar por conta da Bel, apesar que eu vou mostrar uma foto também,
tá? E a parte que a Bel vai falar, só volta um pouquinho. É essa parte aqui da fenológicas, né? Morfofisiológicas a gente sabe, mas fenológicas, na verdade, está meio que ligado, que nem fenótipo. Fenótipo é usado na genética, né? Então, eu não trouxe nenhum óculos, não porque que ajudou a fazer a cola. Mas a fenologia... Não, mas vai aqui, ó. A fenologia é basicamente a análise das alterações morfológicas das plantas ao longo do seu desenvolvimento. E resumindo, é uma área que estuda as funções internas das plantas e estão relacionadas ao ciclo de vida delas, como cultura, o cultivo, se ela está numa determinada região, você tem mais sol, você tem chuva. A Verônica está sentindo bem isso na pele, de ter planta em Curitiba, daí a pouco ter toda aquela floresta, pequena floresta que ela já está começando, né? Então, próximo. A parte aérea é formada por pseudocaule, não sei se aparece bem o pseudocaule, mas é tudo pseudo. A flor é uma bráctea, que é uma folha modificada. Então, na verdade, a folha tem uma função... É tudo fake essa planta. Tudo fake. E dá essa maravilha. Na verdade, ela fica entre uma coisa e outra, né? Por isso que colocam o prefixo pseudo. Não é um caule verdadeiro. Não é um caule verdadeiro. Pecíolo é verdadeiro, mas o caule não é. Próximo. Então, as folhas são semelhantes às da bananeira, composta por um pecíolo e uma lâmina em um plano em disposição dística. Disposição dística é que tem o mesmo plano. Se elas são para cima, a do lado de cá e do lado de cá são para cima, se elas são horizontais na mesma, é isso. São termos, eu marquei ali porque tive que pegar, olhar no dicionário para ver o que é. Isto é, no pseudocaule, elas são opostas e são dispostas em duas fileiras no mesmo plano, oblíqua, horizontal ou vertical. E as plantas apresentam, a partir daí, 3 diferentes hábitos de crescimento, o que facilita o reconhecimento das diferentes espécies. Daí a gente passa a não confundir bananeira com licor. Se a bananeira está sem o fruto, que a gente conhece dele, e se a helicônia está sem a flor, uma passa pela outra, né? Essa foto aqui é lá do Bigorrico, da nossa área. Falso batel. Falso sou. Então, hábito musólogo. Ali do passarinho, ali do passarinho. As folhas helicônias têm pecíolo grande. Pecíolo está aqui, ó. O caule já está por aqui assim. Sabe que fica meio difícil de enxergar direitinho aqui, ó, mas esse aqui é o pecíolo, é bem longo. Tá vendo aqui, ó, tem diversos pecíolos. Em relação ao pseudocaule, ele toma a aparência das bananeiras. Esse daí não parece uma bananeira, mas foi a Marilda que fotografou lá na daí, né? Nessa última viagem, em julho, né? Então, as flores estão ali. Musóide, já falei, né? Tá, próximo. Gingiveroide. Eu pedi para a Sônia era de chapéuzinho, hoje ela está sem chapéu, mas a Sônia era de chapéuzinho. Eu pedi tuas fotos que você tem na praia, é tudo. Só que a Marilda também fotografou e ela pôs numa das fotos, que ela mandou para mim, ela pôs assim que a da frente é alpinha purpurata. Daí eu fui pesquisar e tudo, por isso que eu continuo a colocar aqui. A alpinha purpurata é essa, Sônia, que é a tua lá, tá? É uma herbácea, pertence à família Zingiberácea e não Heliconácea, mas elas são do mesmo... Ordem, são da mesma ordem. Da mesma ordem. Famílias diferentes. E de nome comum gengibre vermelho, tá? E aqui é uma foto da filha da... Não, que eu usei na revista até, que estava cheio de gengibre. Aquela que saiu, Aldenir. Aldenir. Então,
Eu pedi para ela fotografar quando ela postou um dia e a gente pode ver bem, ó. As folhas a gente confunde, né? Então, esse é um gengibre. E a próxima acho que é a alpínia também, que é a alpínia olha, hábito vegetativo gingiberoide. Não são só o gengibre e as outras espécies da família, né? Mas é o fato de ela ter essa formatação, as folhas, essa disposição. São quase que horizontais, tá? Então a alpínia não é helicone. Não é helicone. É isso. E essa tem cor de rosa também. Tem cor de rosa? Eu não tenho, mas essa tem. Existe cor de rosa. Uhum. Fotografia não mostra do gaúcho. Então, próxima. Canoides. Canoides já está dizendo, é crema, né? As folhas apresentam pecíolos curtos, tá vendo aqui? Ó, são mais curtinhos, ó. E médios, e se dispõe em posição oblíqua. Podem ver, não é nem reta como parecida com a bananeira, lá as musoides, e não é nem horizontal, que nem a alpine e tal, né? Ela é oblíqua. Então, e tem a aparência do gênero cana. Não parece essa parte aqui, é a que eu achei mais próxima, hein, gente? E não conseguimos identificar essa. Mas a cana se forma assim. Né? Próximo. Pseudocaule é um termo botânico que se refere a falsos caules, como é o caso do gênero das helicônias. Não são verdadeiros, pois são compostos apenas por restos de suas grandes bainhas foliares superpostas. Então, esse corte que pegamos na internet é de uma bananeira. Mas se você for cortar, e olha, eu fui cortar ontem, eu fiz uma torta de arado de poró, e eu fui cortar, gente, eu devia ter fotografado, mas daí estava uma bagunça na pia, tudo ia ter que arrumar, mas é bem essa formação aqui, né, quando você corta o alho poró. E essa helicônia é episcopalis, e a gente quis destacar assim, as nervuras, que é uma característica das helicônias, não só delas, mas da ordem, né? Folhas bem... Até tem alguma coisa aqui que nós não temos certeza, mas que a Rosira trouxe hoje para sorteio. Ela disse que é porque é uma rizomatosa, né? A propagação, mas que a dela ela nunca conseguiu ter a flor. Próxima. Aqui eu pus aqui porque acho que para mostrar o pseudocaule, né? Ali, ó. Dá para ver aqui? As inflorescências, elas são terminais, constituídas de brácteas, com muitas flores, podendo ser eretas ou pendentes, e surgem no ponto terminal do pseudocaule. Aqui, ó, bem no ponto terminal, vamos ver o que aparece. Aqui já não é, mas é a cor aqui assim. Ela parece que é uma continuação do caule, que também é um pseudo, né? Então, a diferença é que uma é ascendente e a outra é pendente. Brácteas são estruturas da planta que lhe dão valor comercial. São folhas modificadas com coloração predominando as cores quentes, tamanho, formato, disposição, textura, número e outros detalhes que variam muito, sendo essas características também utilizadas na classificação dos tipos de helicônias. Tá? Então, ajuda nisso. E essa é a helicônia latis, eu não sei como é que latispata dela. Pata, né? Pata, fica bem feio, pata. Latispata. Pata. Então, bem bonita, né? Flores. As flores de helicônia são hermafroditas, com cores variando do amarelo ao branco. Tá aqui, ó. Tá vendo? Branquinha, amarelinha, bem discreta, olha aqui, ó. Foi aumentada daquela anterior, e a foto, acho que é minha essa daí, mas foi lá na Antonina, na entrada do viveiro do Frank,
Lembra, né? Que tinha assim do lado esquerdo um ranking. É ranking? Ranking. Ranking é o motor da ranking. Flores, então é isso. E a disposição das flores também, bom, vou falar do pólen. Ele fica maduro durante o dia, na maioria das espécies. Olha só. A disposição das flores é um dos caracteres mais importantes na separação. Olha aqui, ó. É um gênero único, mas tem subgêneros da família Heliconiaceae. E isso, gente, foi bastante difícil para os estudiosos de morfologia e de classificação, os botânicos avaliarem. Próximo. Cespitosas. Essa foto é da Marilda. E as helicônias possuem uma forma botânica chamada de cespitosa, sendo o modo como algumas plantas crescem, lançando novos brotos, aqui tem um, é isso, Marilda? Ou caules de maneira aglomerada, formando uma touceira. A característica da helicônia é touceira mesmo, né? Ela é touceirada. Próximo. Fitotelmos. Fitotelmos são depósitos de água em cavidades ou depressões. Aqui é uma bromélia, aqui é uma helicônia. Quando ela está para cima, é uma coisa. Quando está para baixo, não forma isso daí. Essa daqui é aquela planta carnívora, né? Então, aqui está um detalhe de um fitotelmo, tá? Ele pode ser formado até entre o caule, assim, nem na bráctea, né? Mas no caule. Então, Ok. a Bel vai falar um pouco mais sobre isso. As espécies mais comuns, não tivemos a ousadia de achar que era uma, sabe? Nós conseguimos chegar nisso e foi uma boa pesquisa, mas não avançamos muito mais, porque não tínhamos nem condições para isso. Então, as mais comuns nos ambientes que frequentamos, porque foram as fotos que nós recebemos, e a gente foi pesquisar em cima também. Então, Heliconia acuminata, a Birrai, a Psittacorum, a Stanley, aqui está o autor lá, né? Ele descobriu. Heliconia rostrata, Heliconia episcopalis e Heliconia valerigera. Então, as espécies de Heliconia são um dos grupos mais vistosos de plantas herbáceas. Ela não é considerada herbácea porque ela pode chegar até 3, 4 metros, talvez até mais, né, Bel? Mas não tem tronco. Não tem, ela tem uma formação bem característica. E elas são das características mesmo de florestas tropicais. Em função dos conhecimentos atuais, existem 5 subgêneros, onde as diversas espécies são divididas e 3 delas são nativas do Brasil. Então, isso é muito importante para o nosso país, né? Depois vocês vão ver quando a Bel falar a importância que tem isso. Não tivemos a ousadia de classificá-las no subgênero, tá? Então, próximo. Aqui, ó. Essa é da Sônia também, né, Sônia? É uma herbácea rizomatosa, ereta, entouceirada, muito variável, nativa do Brasil, e o hábito vegetativo é do tipo zinziberoide, não parece aquele gengibre que está jogada um para a outra, um para um lado, outro para o outro, né? Então, inflorescências acima das folhas, ó, isso também é para classificá-las em subgêneros, tá? É para cima da onde são as folhas, né? E nas cores vermelha, alaranjada ou amarela, dependendo da cultivar, porque já tem muitas cultivares, tá? Próximo. Heliconia birrai, lobster claw. É também conhecida como caeté vermelho, pacovada, brava, pássaro de fogo. E essa foi da Marilda da Agrícola da Ilha. Ela é também rizomatosa, de hábito musoide, né? Inflorescência ereta, ó, bem ereta, de 2 a 3 metros de altura, e é nativa da região amazônica, essa aqui. Possui 2 séries de brácteas rijas. Olha. Disposta no mesmo plano aqui, né? Elas não ficam formando, que nem o cacho de bananeira, que dá toda...
Planta muito rústica que vai bem ao sol ou meia sombra. Isso é uma das características também desse gênero. É uma planta típica tropical. Todas nós gostaríamos de ter uma dessas, né? Mas sim, você já tem. Você tem? Próximo. Nasce sozinho, Pois é. Já essa coisa. Eu até fiz um filminho para a Cica tomando água Dentro. Depois você corta. Ou planta para cá e daí a Karen põe no sejarte, né? Que fica mais fácil dele. Helicônia psitacora. Helicônia papagaio. Ele é um arbusto, não é muito alta, nem torceirado, pode chegar a 1,5 m, 2. Folhas oval, pode ver as folhas aqui, ó, lanceoladas, parece uma lâncea mesmo, né? E coriácea e lisas de 30 a 50 centímetros de comprimento. Inflorescências bem duráveis e eretas. Aqui. Se desenvolve melhor no litoral, clima quente ameno, acho que nenhuma suporta. Tem cultivares que já suportam um pouco de frio, agora a geada em cima tem que cobrir. Pleno sol, meia sombra, a maioria gosta de meia sombra. E solo argilo-arenoso. A inflorescência é muito decorativa e por isso é cultivada para corte e atrai pássaros. Liane, posso interromper? Sim. Aquela bastão imperador que é a primeira língua da Índia, que é muito... Quinofófia. Ela não entra ainda. Não. É outra planta. Quinofófia. Eu achei que... Qual que é, cara? Quinofófia. Ah, tá. Mas ela é uma das que confunde. Talvez ela tenha hábito vegetativo parecido. Não, mas é que aquela lá, o bastão do imperador, é a planta da briga do cachorro. Não, Quando você olha, ela é toda milinguida embaixo, parece que um monte de cachorro brigou embaixo, não é isso? Não é essa? É a planta da briga do cachorro. A planta da vida do cachorro. Da briga do cachorro. Porque quando você olha, tá tudo, tem aquela flor linda, Mas ela é linda. mas as folhas estão tudo desmilinguidas embaixo, assim, parece que um monte de cachorro brigou embaixo, certo? Mas ela é uma planta tropical. Mas ela é outra coisa, não tem nada a ver com Ah, eu isso. achei que era. Não. Mas é uma planta tropical, eu acho que tinha lá nos Na grima da ilha, eu vi Eu acho que... mas tem outro bastão do imperador. Tem dois. Tem a outra... Desculpe. Tem uma outra bastão do imperador que é zingiberácea. É outra. Eu lembrei daquela, mas é outra. Essa que a gente viu lá no buraco, né? Isso, do Burle Marx, nós vimos na casa da Marisa. Isso. E lá na Linha Turmina também tinha. É linda, cara. Eu não vi na Turmina. Linha Turmina. Lembra quando ele foi mostrar o arco-íris colorido? Sim. Ela estava ali bem pertinho. Ela é muito linda. Eu fotografei uma outra que está no começo ali, é laranja. Conseguimos classificar. Mas eu acho que fiquei tão em cima, estava perto da árvore andante lá. Isso. Estava um pouquinho adiante. Então, não é helicónia, é uma zingiberácea. Da mesma ordem, tá? É parenta. Ela é parenta. Eu vou dizer próximo, né? É Seria parenta. nosso bisavô? Não, elas são Avô não. primas. Primas distantes, terceiro grau, segundo grau, qualquer coisa assim. Então, próximo. Ok. Helicônia Stanley, que é a helicônia grande, da Lúcia. Duas bisavôs veio bastante nessas vezes resolvemos, né, Lúcia? Porque a Denise tirou uma foto muito bonita, a Marilda também tirou, outras tiraram, mas lá na Marise. E daí eu disse assim, será que quebrou? Olha ali, ó, onde está a flechinha, né? Aqui, ó. Será que quebrou aquele último? Porque a da Maris, ela faz um negocinho assim. Na outra ali tem. Então, a Lúcia disse, eu vou falar, vou olhar com mais detalhes, não sei o quê. E daí, no último encontro aqui, falamos novamente e ela disse assim, realmente ela não tem, não caiu, nenhuma tem. Aí vamos ver a próxima. A próxima acho que é da internet, só para a gente ver.
Olha aqui, ó, igualzinha dela. Se vocês forem ver, olha, aqui nem se enxerga o pistilo, né? Então, você olha uma, apesar que aqui tem uma outra, ó, tá vendo? Mas aquela é a da Marisa. Então, vamos ver a próxima. Que é a helicônia rostrata. Essa dá muito aqui, né? Então, ela também é conhecida, muitas, bananeira do brejo, bananeira ornamental, muitas helicônias têm esses nomes populares, né? Caeté também. Então, essa é lá na Marisa, ó. Tá vendo? Bem formado isso daqui, ó. E tem umas, gente, que são parecidas e ela é ascendente, não é caída, né? E aqui que a Marilda pôs na foto, que na frente são as alpíneas, ó. Só que estavam sem flor ainda. Porque também acho que era inverno, né, que nós fomos lá. Elas dão mais flores assim. Atrás tem uma com flor. Alpínea? Vamos ver onde. É lá, mais por cima, do outro Não, lado. acho que não. Daquele... Ainda não. Aqui, ó. Aqui, achei. Olha que bom. Não tinha visto. Então, próximo. Pela folha já, né? A folha dela é diferente. Helicônia episcopalis. Então, vocês viram a diferença? Agora a Lúcia sabe qual é a dela. Chapéu de bispo. Esse aqui que eu peguei no livro. Difícil de classificar, mas sabe por quê, Júlia? Sabe por que era difícil de classificar? Porque eu encontrava só umas bem fechadinhas. Daí elas ficam que nem aquela alpínea. Ficam assim. Mas depois que elas vão ficando mais maduras, não velhas, mais maduras, abre um pouquinho assim. Aí, o restante tinha muita coisa parecida. Pode ser que a gente tenha identificado alguma coisa errada, mas eu acho que não, porque a gente pegou bastante literatura. Essa lá daquela japonesa, daquela senhora. Né? Nós passamos lá todos os dias caminhando pela nossa. Ah, mas então foi com vocês que eu tirei a foto? Ah, foi? Foi, com a Mônica e com... Nós demos a volta, quando eu vi, a gente já tinha combinado de fazer, daí lembra que eu tirei a foto? É perto da japonesa. No Alto Biglobinho. Próximo. Então, as fotos lindas, mas não podia encher de foto a apresentação, mas a Marilda fotografou. E essa daqui não é tão comum, é da agrícola da ilha. A espécie é nativa da Colômbia, gente. Equador e Peru, onde vive nas florestas úmidas e em altitudes baixas e médias, e com alta pluviosidade anual. Ela é baixa, perene, ereta, tudo aquilo que a gente já viu, ela é bem alta, com penugem que cobre o raque e as brácteas da inflorescência. Aqui, ó. Mas daí, pesquisando, nós descobrimos uma coisa na internet, que eu acho que é a próxima. Uma curiosidade sobre essa helicônia, da Valene Ligera, desse blog que a gente pegou. Ipsilíteres, tá? Mas é que num belo dia, o pessoal lá no sítio do Leonardo, eles estavam, uma coisa chamou a atenção. Num dos sombrais da coleção, estava florescendo e pela primeira vez no sítio uma determinada helicônia. Não era isso o motivo do alarme, mas o que vinha à luz algo híbrido, entre lagosta, eles não sabiam, porque eles nunca tinham visto. Ela brotou entre lagosta e, pela forma e cor, macaco, por ser pendular e peluda. Ninguém no sítio tinha visto nada parecido, em termos vegetais, pelo menos. Roberto, se a conhecia, nunca nos preveniu. Hoje, pesquisando pelos aplicativos de busca na internet, olha lá, me perdi, viu? Google, MSN, Copernic, etc., recebi sempre a mesma resposta. Sua busca não obteve resultados. Foi identificada por ninguém menos que o professor Luiz Megíldio de Melo Filho, era um conselheiro de lá, insubstituível, e confirmada pelo colecionador José Abalo, que teve a coleção de helicônias maior do mundo. Que talvez fosse do Panamá, porque em qualquer corte transversal que se faça naquele país, encontra-se coisas surpreendentes do reino da botânica. E
Harry Lorenzi no livro, vocês podem baixar porque está disponível, porque não tem mais edição dele, tá? De plantas tropicais, até conversando com a Marida, será que ele teve um livro assim? Entramos na editora, não tinha nada, referência nenhuma, mas daí tinha para baixar, sabe, em PDF. Ele atribui sua procedência às florestas úmidas da Colômbia e resolveu a identificação que ele estava em dúvida, né? Então, eles dizem, enfim, está ela com teu seu todo bizarríssimo esplendor, porque ela é meio esquisita e enorme, né, Marida? Tem muitas fotos bonitas. Próximo. Então, e olha, aquela foto é nossa, mas eu não vi nenhuma também, nem lembrei de olhar, porque a gente vê tanta coisa quando visita, assim, no Jardim Botânico, que nem foi no sítio e tal, que tivemos que pegar uma foto e identificar. Essa é aquela lá, tá vendo? Aquela lá é a logomarca do sítio. É a logomarca do sítio. A única foto é nossa, da entrada, que todo mundo fotografou, mas nós não vimos lá. Provavelmente tem alguma lá, né? Ou ela não estava com flor, tem uma porção de coisas, né? Podem correr. Mas essa que é a helicônia, e daí pela internet a gente conseguiu. E ela é uma subespécie desconhecida, nativa do Brasil. Então, ela não é comum ainda, assim, em floriculturas, né? Próximo. Agora eu vou passar a palavra para a Bela. E eu continuo. Você continua. No vermelho. Você. Eu que passo o slide. Ah, esse é só cozinha. Esse é só Não é para... alta tecnologia. Eu acho que eu não vou precisar, em alguns momentos talvez. Tá bom. Mas então, continuando lá, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A importância econômica das helicônias, né? Atualmente, a demanda por plantas ornamentais tem aumentado muito, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil, né? E o cultivo das helicônias se tornou um fator importante na economia agrícola de muitos países, os países tropicais, claro, né? Esse cultivo gera renda e mão de obra, né? Principalmente para pequenos produtores. Só que, como eu disse, né, somente nos países tropicais, que eles proporcionam abundância de água, né? Elas precisam de muita água, o clima úmido, né? Temperaturas que determinam seu frescor e durabilidade, além da forte incidência de luz e sol, que lhes conferem as cores vivas, né? As cores vibrantes. Então, tem que ter sol, tem que ter umidade, né? E tem que ter temperatura. Um aspecto importante sobre as helicônias é que elas podem ser utilizadas tanto para decoração, né? Vocês viram lá, acho que no primeiro slide, se não me engano, decoração de jardins, parques e praças, né? Elas vão muito bem no ambiente externo, né? Ou para flores de corte, né? Também cultivos para a produção de sementes certificadas para exportação. Então, há produtores que só se dedicam a produzir sementes dessas espécies para exportar. Tá? Pode passar, Karine, por favor. A produção para flor de corte. Bom, o cultivo comercial começou na década de 70 ao ar livre no Havaí, né? E sob estufas na Holanda e na Alemanha. Os holandeses estão sempre, né, no topo, né, da produção de flores. Também se colocaram a produção, mas em estufas, óbvio, né? Porque o clima de lá não favorece. A produção tem aumentado continuamente, embora a presença das helicônias nos grandes mercados de flores, como os leilões holandeses, ainda seja pequena, mas está crescendo, né? As principais áreas produtoras estão localizadas nos Estados Unidos. Aquela tabela que a Helene passou para vocês, né? Aquela tabela em amarelo, que falava da origem e também, né, por consequência da produção. Muitos daqueles países se dedicam a produzir. Então, nos Estados Unidos, os estados do Havaí, Flórida e Califórnia, os mais quentes, né? Na América Central, Jamaica, Guiana, Barbados, Trinidad e Tobago, Suriname, Costa Rica e Honduras também estão citados naquela tabela.
No Pacífico e Sudeste Asiático, o cultivo desenvolveu-se em Singapura e na Tailândia. Iniciou nas Filipinas, né, na Malásia e Taiwan, com vistas à exportação para os Estados Unidos. A Colômbia, o Brasil e a Venezuela também começam a se interessar pela produção. O Dário é um produtor, né, que está iniciando. Os principais mercados compradores estão nos Estados Unidos, no Canadá e, em menor escala, na Europa. Tá? Pode passar, Karen, por favor. E no Brasil? Começou há aproximadamente 15 anos o cultivo, tá? Em propriedades situadas no Ceará, na Serra de Baturité, certo? Essa produção foi realizada sob uma vegetação nativa e sem obedecer nenhum critério técnico. Foi mais, esse dado eu encontrei em um artigo de pesquisadores da Embrapa. Então, provavelmente foi alguma tentativa de cultivar mesmo aqui no Brasil, a primeira tentativa, né? Sem critério técnico, sem apoio técnico, né, também. Agora, as áreas de cultivo, hoje, né, atualmente, já com apoio, né, de técnicos, né, de pessoas especializadas, né, no plantio e na produção delas, se encontram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Ceará e Pernambuco, com expansão para o Amazonas. Tá? Então, como a Eliane falou, né, nos climas tropical, alguns dos nossos estados, mas em climas subtropicais também elas se dão bem, né? A importância ecológica, a Eliane também já falou um pouquinho, né? São muito importantes no reflorestamento e proteção dos mananciais, certo? Uma vez que diminuem os movimentos de terra sobre as encostas devido ao seu crescimento rizomatoso. Então, elas vão crescendo, né? E vão segurando, vão se espalhando e segurando a terra mesmo, né? Os rizomas vão segurando a terra. Esse é um dos fatores importantes das helicônias, um fator ecológico importante, né? Elas são também importantes no habitat local em que elas estão inseridas, porque interagem com outros micro-organismos que se alimentam delas ou vivem delas. Como qualquer outra planta, né, ecologicamente, ela tem a sua função importante no ecossistema todo, né? As espécies dessa família podem formar fitotelmos, a Eliane também mencionou, né, por conta de suas brácteas constituindo microhabitats que abrigam vários insetos. Passa ali, Karen, para mim, por favor, o próximo slide. Olha lá, tem um detalhe do fitotelmo, que é justamente essa quando a gente olha de frente, né, para a inflorescência, a gente não percebe que ela é abertinha em cima, né, nessa espécie aí, né? Ela é como se fosse um barquinho ali, ela é aberta em cima. Então, ali se deposita água, né, detritos, tá? E constitui um microhabitat bem propício, né, para o desenvolvimento de insetos, de micro-organismos ali dentro daquela canoinha ali, né? Pode voltar, por favor, Sara. Também são importantes na relação com seus polinizadores. Isso a gente não precisa falar, né? Que todas as plantas são muito importantes nessa relação com os seus polinizadores, né? Eles existem por causa delas e elas existem por causa deles, né? A coisa funciona assim. Os beija-flores nas regiões neotrópicas e os morcegos nas ilhas do Pacífico. Passa mais um, por favor. E a propagação? Como é que se propagam as helicônias? Elas propagam-se naturalmente, que alguém falou, acho que a Sônia falou ali agora, né, Marilise? Naturalmente por meio do desenvolvimento de gemas presentes em seu pseudocaule rizomatoso. Gemas reprodutivas, né? Brotos. Passa ali para mim outro slide, Karen, por favor. Mais isso. Olha lá, ó. Na foto à direita dá para ver bem direitinho o pseudocaule nascendo, né? O rizoma, que é essa parte, vamos aqui agora. Essa parte aqui, ó, esse aqui é o rizoma, né? E a gema, o broto, né? Germinando aqui, tá? Certo? Ela é como uma bananeira. Deu, você pode arrancar depois, porque ele nasce próximo. A bananeira é assim. Do ladinho, né? Isso. Bom,
Na multiplicação artificial, né, que nós vamos multiplicar, querer multiplicar as nossas helicônias, os pseudocaules são cortados de 15 a 30 centímetros, com a base da base, né? E os rizomas são divididos em pedaços, com 1 a 2 pseudocaules e com todas as raízes. Caules e folhas mortos devem ser removidos e as novas mudas desinfetadas em solução fungicida. Só esses 3 itens que vêm na sequência, e isso daí também, né, esse banho com solução fungicida, é mais para quem vai produzir, que quer, né, multiplicar muitas plantas. Tá? Passa lá, Karen, por favor, aqueles 2 slides na sequência lá. Esse aí, ó. Olhem lá, dá para vocês verem bem ali, ó, como eu comentei, os pseudocaules cortados, né, de 15 a 30 centímetros, tá? Esses 3 aqui últimos, o rizoma tem 2 pseudocaules, dá para ver, ó? Eles deixaram com 2. E aqui o rizoma com 1 pseudocaule só. Essas fotos são da internet, tá? Tem lá a referência lá no final. Agora, se você puder voltar de novo, Karen, por favor. Olha lá. Então, como eu disse, os 3 itens ali são importantes para quem vai produzir, né? Um controle rigoroso de nematóides deve ser realizado, né? Dos vermezinhos que adoram comer os rizomas, né? Podem ser removidos pelo calor, os nematóides. Os rizomas de 4 a 5 centímetros de diâmetro, mais ou menos assim, ó, podem ser imersos por 30 minutos em água a 50 graus ou por 1 hora a 48 graus, sem afetar a sobrevivência da planta. Esse dado eu também tirei de um artigo bem confiável da internet. Só que deixar 1 hora, né, o rizoma dentro pode cozinhar. 48 graus, você põe a mão e consegue colocar. Consegue manter a mão. Então, não é. 40 e... 100. É interessante, né? É melhor que usar um fungicida ou químico para combater os nematóides. Embora os rizomas possam ser plantados diretamente no solo, é preferível fazê-los em recipientes. Tá? Os rizomas são ricos em água, portanto é preciso cuidado para que eles não desidratem. Devem ficar à sombra, né? Assim que a gente corta e tira, tudo deixa ali do ladinho na sombra para que eles não desidratem e não, de preferência também, envoltos em alguma coisa úmida, né? Para que o rizoma não desidrate. Agora pode passar. Em cerca de 4 semanas desenvolvem novas raízes e os pseudocaules existentes morrem e são substituídos por novos após 4 a 6 semanas, quando então devem ser transplantados. As helicônias também podem ser propagadas por sementes, porém a germinação é muito lenta, de 3 meses a 3 anos, e é bastante pobre, né? Ela é escassa a germinação. É muito mais fácil propagar né? Porque ela entorcera, então pode passar, cara, por favor. Pode passar esse também. E o plantio? Elas preferem solo, areno, argiloso, né? Lá em Itajuba, lá é perfeito, né? Tá? Com boa drenagem e pH entre 4,5 a 6,5. Em solos extremamente ácidos, as plantas tornam-se amareladas e pouco desenvolvidas. Então, o solo, assim, pH ácido, mas não muito ácido, né? Devemos plantar as helicônias em solo rico em matéria orgânica. E aí mostra os pés cobertos lá na agrícola da ilha. Pode passar, Carmen, no outro slide, por favor. Olha lá, de novo mais ou menos a mesma foto. Acho que não é a mesma, mas enfim. Aqui dá para perceber bem como é que o Dário conserva e como é que ele deixa os canteiros, né? Elas estão plantadas assim, para que possam entorcerar, né? Um espaço grande, vocês veem que a grama ela não chega muito perto delas, né? E o solo ali, o lugar onde elas estão plantadas, sempre é coberto com aquela matéria orgânica ali, que ele certamente tira do ralhamento dos pseudocaules, né? Certo? Porque ele é necessário fazer isso, vai aparecer no próximo slide lá. Para que o quê? Para que a luz entre e que a flor continue nesse desenvolvimento, floresça, né? Tá?
Essa matéria orgânica depositada ali tem essa função, então, de manter o solo úmido, né, porque elas gostam de umidade, mas também de nutrir esse solo com essa matéria orgânica que vai sendo decomposta ali, né? Tá? Todas as helicônias dele lá estão assim, né, cobertinhas. Tá? Pode passar, Karine, por favor. E as dicas de cultivo? As dicas de cultivo são as dicas indicadas para plantas tropicais, em geral, né? Porque trata-se de uma planta tipicamente tropical. O clima ideal para o cultivo dessas espécies é aquele em que a temperatura varia entre um mínimo de 18 e um máximo de 34, além de chuvas abundantes distribuídas uniformemente ao longo do ano. Acho que Joinville está bem. Perfeito. O cultivo é bastante simples, já que ela não exige ser podada ou adubada regularmente. Ninguém vai precisar assim, né? Nós vamos tirar tirar os pseudocaules, né? Para que ela não fique aquela toceira, né? Cheia. Fechadora. Entretanto, a exposição a ventos muito fortes pode ser bastante prejudicial às suas folhas. As folhas crescem para cima, são grandes, né, normalmente, e o vento pode bater, um vento muito forte, bate e pode rasgar as folhas mesmo, né, deixando elas feias, né. São plantas originárias das florestas tropicais, áreas bem densas, né, de mata densa. E, portanto, nas condições naturais, estão mais adaptadas a locais sombreados, nas condições naturais, né? De onde elas nascem, onde elas têm a sua origem natural. Entretanto, dados de literatura têm demonstrado que plantas cultivadas a pleno sol produzem muito mais flores que as cultivadas em áreas sombreadas. Contudo, é necessário cuidado com o sol extremo no verão. Não sei o que o Dário vai fazer, vai lá, né, no sol de Joinville. Eu acho que elas estão sendo adaptadas, né, ao tempo, né, com o tempo. É que nem café. A planta do café, originariamente, é de subbosque. Ela é sombreada. Né? Ela fica encosta na meia sombra. Tem árvores por cima. Mas a gente produz café a pleno sol. Então, se adapta. Eu acho que, no nosso caso, Tira as toceiras e daí corta as folhas ou não? Eu tiraria até com o rizoma, um pedaço do rizoma para daí multiplicar, propagar. Toda vez que você vai transplantar, você vai ter que tirar, né? Ela cresce, ela tem então o pseudocaule que vai, depois de um determinado momento, aquilo ali não é mais caule, é um pecíolo, como disse a Eliane, que liga o caule à folhona lá em cima. Então você vai tirar tudo, né? Corta o rizoma que está embaixo da terra, né? Corta, tirar aquilo, como aquele desenhinho lá. Acho que ela volta lá para lá ver. O desenho lá, acho que está no slide, não sei qual. Vem para lá. Aí, ó, olha lá. Ops, passou. Olhem ali, ó, que interessante que é. Eles cortam. Ó, tá vendo? Foi cortado aqui, ó, tá vendo? E tirou com o pseudocaule. E aproveitou um brotinho que estava aparecendo do lado ali, né? Mas Você está tem sem que folha, né, Bel? Em cima Sim, cortada porque estão 40 centímetros. Tira depois, nas dicas de plantio ali, diz para cortar a folha e fazer. É como está o desenho ali, né? O produtor, certamente, né? Ó, como está a foto. Eu corto aqui, ó. A folha foi cortada aqui, ó. É isso, né? Se tiver bem bonito o pé, aí você até corta e tal, mas senão deixa crescer mais. Mas tem que lembrar que é uma planta que já foi citado que gosta de bastante umidade. Que quando você tira, não pode deixar secar. Exatamente. Se você deixa com a folha, ela continua transpirando e ela seca. Por isso tem que tirar a folha. Corta. Bel, Bem lembrado. uma dúvida. Será que aonde teve assim a coceira, a hora que foi limpado, esse lugar novamente ele vai produzir uma nova helicônia? Pois é, na toceira, para você, se você tirar,
certamente vai tirar tudo aquilo, né, com o rizoma, com o pedaço do rizoma e tudo, né, porque o rizoma é todo ligado, né, todo inteiro, cortar, tirar, provavelmente vai plantar em outro lugar para propagar, né? E ali aquele espaço vai ficar livre, os rizomas vão continuar a se brota mais um. Igual as palhas de São Jorge, né? Como é que é a palha de São Jorge? Vai, de repente, na ponta do vaso nasce a ponta 1. Porque no caso assim, do papiro que eu já tive, aonde esteve aquela pulseira do papiro, já não tem mais nada. Tá vendo? Eu tive uma vez papiro. Depende do ano Pois é, Marisa. Então foi papiro muito dura, sempre papiro. foi muito dura que ele tirar É bem aquela interessante pulseira, a gente sabe? pensar sobre isso, né? E Das das plantas aquáticas, aí o papiro também merece um nossa, o papiro foi muito difícil de remover aquela pulseira. E ele progride muito. Ela também, né? Nós vamos chegar ali. Não, mas dá para domar isso. Não tem Isso, nós vamos falar Dá sobre para isso. domar. Só um pouquinho antes dele. Não precisa tirar toda a Eu esqueci, mas a Juliana trouxe. Esse daqui, quando chegou naquele slide, eu esqueci de comentar. Ela trouxe essa muda, aqui tem roseira, tá vendo? E ela disse que isso aqui é o meio licônia. E tem os rizomas, quem receber, as dela nunca deu flor, ela ganhou a muda e tal, mas ela disse que é uma daquelas, ou amostrada, é pendente, mas ela na casa dela não viu flor ainda. Então, quem for sorteado... Ela tinha flor para onde eu ganhei, que eu podia... Que foi um daqueles cachos, ou é amostrada ou aquele outro nome que é a da Ficou. Um dos novos. Olha, eu já decorei bem de nome latino, mas agora... Mas aí, só lembrando que quem receber é uma icone identificada pelo José, tá? Isso. Mas, voltando a falar sobre a propagação, ou nós estamos nas dicas de cultivo. Pode passar. É nessa? Nessa não falou ainda. Nós estávamos lá. Então, fomos Ou é lá. antes? Continuando as dicas de cultivo. Terminamos essa, né? Agora é o próximo slide. Isso. Como é uma espécie tropical, novamente, né? É exigente em se tratando de água e de ambientes úmidos. Então, umidade, né? Por isso que ela vai muito bem no litoral, né? Normalmente úmido, e ensolarado e com boas temperaturas, né? Entretanto, as características comerciais das hastes florais são prejudicadas quando recebem água, porque as espatas formam um ambiente propício para acúmulo de insetos e detritos, que ao apodrecerem produzem odor desagradável. Então, para venda, elas têm que ser, né? Quem for produzir comercialmente, o Dário provavelmente, vai ter que ter alguns cuidados. Um deles é com essas espatas aí, passa ali, cara, que é essa estrutura aqui, rosa pink, ó. E aqui é que ficam acumuladas a água e os detritos, né, que podem causar odor desagradável. Isto é, se elas ficarem expostas a muita chuva, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a rega. A rega daí tem que ser feita de forma diferente, né, porque não pode ficar acumulando água ali. Ah lá, vem ali já a questão da irrigação. Assim, o tipo de irrigação apropriado deve ser a aspersão baixa, que proporciona ambiente úmido para as folhas, mas não alcança as hastes florais. Então, ela é assim, caprichosa, digamos, né? Uma planta caprichosa. Tá? Molha baixo, né? Quem estiver produzindo, e não de cima para baixo, porque a água vai acumular ali e pode causar um odor desagradável, que é quem vai comprar, né? Não, certamente não vai escolher uma planta que tenha um odor assim, né? Devem ser situadas, lá, ó. No caso das que crescem de cima para baixo, a rega deve ser diferente, mas evitando as flores. Pode regar de cima para baixo, daí, claro, né? Fazer né? Mas evitar as flores para que justamente ela não molhe tanto, né? A flor em si. A gente faz isso muito com as nossas flores, né? Os nossos vasos cuida para que a água não chegue muito na flor, né? Molha o substrato, as folhas, mas a flor não.
Agora, esses 3 itens também aqui são os últimos, também são mais indicados para quem estiver produzindo, né? Devem ser efetuadas as capinas periódicas para manter as linhas entre as plantas livres de ervas daninhas. Adubação complementar em cobertura, com fertilizante químico, realizada aos 120 e 240 dias após o plantio, com a mesma dosagem aplicada na época do plantio. Bem indicado para quem estiver produzindo, né? Mas quem quiser também fazer uma adubação nesse sentido aí, né? 3 meses de 120 a 240 dias, com a mesma dosagem que colocar, né, de adubação, de adubo, que foi a colocada na época em que foi feito o plantio. Para garantir que a haste floral se desenvolva sempre reta, que é interessante também, né, para a questão comercial, são indicados a limpeza das folhas basais e o ralhamento da touceira sempre após uma adubação, e sempre após fazer uma adubação complementar. Tem um erro ali de digitação. Isso. Aqui é a foto da espátula, de novo. E os usos no paisagismo? Bom, né? A gente não precisa nem falar muito, né? São maravilhosas, né? Maravilhosas. E nas regiões mais quentes do Brasil, elas se desenvolvem muito bem e são muito vistosas, né? Por isso, apresentam grande interesse na utilização no paisagismo. Oferecem beleza e exotismo. Além disso, elas contribuem para a tendência de projetos paisagísticos com plantas nativas, né? Que é uma grande tendência mesmo, né? Voltarmos às plantas nativas no nosso jardins. Tá? Exotismo, aqui a palavra exotismo no sentido diferente, né? Porque elas são nativas, elas não são exóticas, né? Elas são nossas, são nativas do Brasil. Suas cores vibrantes, contrastando com o verde e a exuberância de suas folhas, produzem um belíssimo efeito. Ninguém tem dúvida disso, né? Muito bonito. Nós não precisamos podá-la, mas ela pode espalhar facilmente. Então, devemos cultivá-las em canteiros delimitados para controlar o crescimento. A gente vai ver umas fotos ali. Elas crescem bastante em touceiro, então são indicadas para formar maciços, mas também para serem utilizadas mais na parte de trás dos canteiros, devido à sua altura, deixando para frente outras plantas que são mais baixas. Como se desenvolvem bem em locais de meia sombra, uma combinação com marantas, alpíneas, por exemplo, que são mais baixas, podem formar um belo canteiro. Muitas outras combinações podem ser feitas, né? Mas o mais importante é que se utilizem plantas com as mesmas necessidades das helicônias, né? Tá? Para que a gente tenha sucesso no conjunto. Ou seja, meia sombra de umidade alta. Isso. Não dá para botar cactos junto. Isso. Foi bem claro, né? Porque daí uma das plantas vai muito bem, a outra fica, né? Então, elas têm que ter o mesmo tipo de necessidades, serem semelhantes em termos de necessidades de nutrientes, umidade, sol, luz, né? Enfim. Aí, ó, aquela foto para mostrar para vocês como elas crescem, aquela foto do Henk lá da propriedade do Frank. E só lembrando que o Frank, pelo WhatsApp, ele ajudou a identificar essa daí. Nós não conseguimos, daí mandamos no WhatsApp e ele ajuda a identificar. Elas crescem, né, formando... Por quê? Porque elas estão contidas pelo aqui era asfalto, né, um piso, um calçamento, né, elas estão contidas ali. Pode passar mais uma, cara. Essas são aquelas da Sônia, que também as pedrinhas, aquelas pedras, os cestos que ela colocou aqui, ó. Mas elas passam. Sim, porque o rizoma vai, né? O rizoma vai indo, né? Vai indo. Daí a Sônia vai lá e corta. Ali, tira o rizoma e põe o canteiro de novo. Elas são boas para taludes, né? Sim, por isso que elas são boas para conter os taludes nos mananciais. Pode passar, Karen, por favor. É a mesma foto, aquela da Eliane, né? Para vocês verem como elas crescem para cima, né? Tá? E mais uma, Karen, por favor. Olha aqui nós temos um arranjo, ó. Também lá na casa da Marisa de Morretes. As helicônias atrás, as alpíneas ali a média altura e ainda uma bordadura
com língua de serpente, bem ali na frente. Tá? E olha aqui, ó, como são vigorosas, como crescem, né? Essa é uma foto de morretes também. É muito bonito. Contidas pela cerca. Elas vão indo, elas caem e vão indo. E é isso. Pode perguntar. Aqui em Curitiba, o que faz fazer folha? Não faz. Eu tenho. Mas tem gostado da casa? Pois então, vamos ouvir os depoimentos das colegas. Bom, a Marilise comentou que ela tem. Eu tenho e não plantei. Apareceu uma toucinha, que deve ser passarinho, porque eu tirei sangue, uma semente da helicônia no bico. Aqui no meu celular eu O que é a semente? estou postando no Sejadeira para todo Uma mundo. questão que ficou para ser. Ela é desse tamanho assim, azulada. Porque como a semente é escassa, né? Que fala, nós nem. Pense na semente da banana quando você acha a semente da banana. Já achou a semente da banana? Dentro da banana. Pois é, mas como é a semente? Dura que dói. Isso, na banana prata, a gente, né? Pretinha, durinha, crocante, né? Quem tiver no celular aí, eu estou postando lá. Então, mas assim, ó. Essa aqui eu não sei qual que é. Essa aqui? Aqui, nós já É a mostrada. É a sempre do aracá. É sempre do aracá. A veja onde é que ela tá. Mas eu fiz como tinha que ser feito. Eu gostei do muro. É bem parecida com a de bananinha. Elas são da mesma ordem. É assim, é como todas as plantas. A gente faz o básico que está no livro. Né? O que está no livro. Planta tropical, né? Tem que ter ambiente úmido. Ela não vai ficar bonita todos os anos, todo o tempo. Nós vimos, a maioria das vezes coloca assim, este é o ano da orquídea tal. Por quê? Porque as condições climáticas favorecem o desenvolvimento daquela orquídea. Talvez nós tenhamos agora um aumento das temperaturas e muita chuva que nós tivemos, talvez a gente tenha, né, florescimento de helicônias agora da primavera para frente. Se não ficar seco também, né? Porque o quê? Não. A Cirilícia não é uma helicônia. Não, mas é da mesma ordem. Mesma ordem. São parentes. Ela está no grande grupo da bananeira, do gengibre, da estrelícia e a outra, e a da cúrcuma. Isso. No grande grupo. Mas aí, como elas apresentam diferenças, eles vão para outras famílias, outros gêneros. Certo? Mas elas têm características semelhantes. Nossa, ela tira acumulada e ela realmente. Isso eu acho que já Mas então pode ser que tenhamos helicônias bonitas agora, florescendo, porque bastante úmido e as temperaturas aumentando também. Então, uma observação para isso. Você quer saber como é que faz helicónia em Curitiba? Então, é assim, ó, qualquer planta típica de um lugar que seja quente, a primeira providência que a gente faz quando planta aqui em Curitiba é escolher um lugar que esteja protegido do vento sul. Primeira coisa. Então, tem que ter um muro, uma parede ou a casa do lado sul. Se você colocar numa parede, num muro, que seja voltado para o norte, ela vai ser um lugar mais quente, que vai acumular calor na parede e vai esquentar o canteiro que estiver na frente. Só que ela gosta de ambientes meio sombreados e úmidos. Vai ter a secura também. Exatamente. Então, ela gosta de umidade e meia sombra. Então, vai ter que ser, no fundo, vamos dizer, um muro virado para o norte, com plantas na frente, que façam alguma sombra e mantenham uma certa umidade, porque o calor vai ser concentrado ali. Então, você consegue plantas de lugar quente, com umidade, em Curitiba, mesmo com a geada. Foi o que eu fiz. Nós no sul, na parede,
No sul, parede sul. A parede está ao sul, porque a parede está olhando para o norte. Olhando para o norte. É uma floresta maravilhosa. Então, gente, vamos aproveitar e vamos para essa viagem, uma viagem técnica, que é uma coisa não tão comum de fazermos, para vermos todos esses aspectos, né? Vamos aproveitar e Mais um, né? Tem essa espetacular agora. Isso aqui é uma foto que a Eliane garimpou na internet, lá, um beija-flor. Pediram as minhas. Pois é, né? Depois eu uma foto do Paulo Dias de 2012. É um beija-flor que está, né, se alimentando do néctar da inflorescência da... Sabe o que eu achei que é interessante? A forma, como ele se adaptou, ele ficou assim, todo horizontal, ele ficou em relação... A natureza é sábia, né? Eliane, Eu já passei tudo. quer apresentar mais alguma coisa? Não. Eu só quero convidá-las para ir nessa viagem. Complementando o que a Eliane está falando, em julho, quando a gente esteve na Agrícola da Ilha, quem estava junto lá, o Dário contou histórias muito interessantes, a Nete estava junto, de como ele formou o jardim de icônias dele. Então, você falou em 37, eu acho que ele tem mais. Eu acho que 37 são as nativas do Brasil, ele deve ter as que não são, né? Então, a Ele da colônia. A história que ele contou é muito interessante, porque ele falou que ele ia num lugar, falavam para ele, mas em tal lugar tem outras muito mais bonitas, ele ia lá. Meu Deus. Aí ele ia lá no outro. Então, olha, é muito interessante ouvir o Dário contar como é que ele formou o jardim dele. Não percam no passeio de quarta-feira. É bem interessante. É uma vida, né? Muito bonito. É isso, gente. A minha parte era só. E agradeço muito, em meu nome e da Eliane, Elisa, vamos ao sorteio. Mais alguma coisa? Podemos fazer o sorteio, dona Karen? Roberto, por favor. Podemos? Todas as